Oi gente, Roberto Rido Biscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, sempre em nível de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou dar algumas características formais do realismo. A gente costuma falar realismo, naturalismo. Eu vou fazer vídeos diferentes, porque embora eles tenham várias características comuns, existem diferençazinhas. E no Brasil a gente teve, né? Por exemplo, o Machado de Assis foi mais realista, o Aloysio de Azevedo mais naturalista. Então acho que convém estabelecer essas diferenças, certo? O realismo ele nasceu muito de uma revolta que os escritores tinham com relação às idealizações e às fugas do romantismo, né? Havia aquela fuga no sonho, fuga no passado, a realidade era totalmente idealizada. E os escritores realistas, muito em função dos desenvolvimentos científicos, né, e psicológicos da segunda metade do século XIX, queriam que a literatura representasse mais o mundo como ele é, mais a relação das personagens com este meio, né, observar as personagens de dentro para fora, né, nas suas implicações que o meio teria com essas personagens e também fazer denúncias, fazer com que os seus romances fossem documentos. Tudo isso levou à criação, né, da estética do realismo. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço muito. Eu acho que o nome desse período literário já é uma boa indicação do que era esse tipo de literatura, né? Os escritores ansiavam por dar uma caracterização mais real. Então, os personagens e os lugares não eram idealizados, as relações entre as pessoas também não eram idealizadas, tá? Muitas vezes a gente tem esboços psicológicos das personagens. Então, por isso que eu falei no comecinho, né? Ver a personagem de dentro para fora. Procurando as motivações do que levou a personagem a fazer determinadas coisas. Nesse sentido, então, aquele herói romântico, aquelas pessoas idealizadas do romantismo, perderam espaço para pessoas mais comuns, para pessoas que não necessariamente fariam atos heróicos, ou muito pelo contrário, para pessoas que fracassariam socialmente, né? Como a Madame Bovary, como tantas outras personagens que se ferram muito nas obras, tá? A linguagem das obras passa a ser mais objetiva do que sem tanta idealização, sem tanta particularização. Lembra que uma das características do romantismo era o regionalismo, né? Aquela coisa de você pegar coisas folclóricas, coisas da cor local. Os realistas, eles eram objetivistas em mais de um sentido, né? No sentido de descrever as realidades conforme eles viam, de maneira mais científica, mais realista, mas também a linguagem, ela passou a ter um caráter mais geral, tá? E não um caráter assim, se a personagem é de tal lugar, vai falar desse jeito, né? No realismo eles optavam por outro tipo de linguagem. Eles vão tratar muitos temas sociais, especialmente como adultério, fazer críticas ao clero, às vezes não necessariamente ao clero, mas às pessoas que optavam por seguir o clero, mas não seguiam totalmente. Então eram padres que tinham relações sexuais, né? Então você tem essa crítica da hipocrisia, a crítica das relações burguesas, do casamento por interesse. Era realmente mostrar mesmo como era a sociedade. E os romances passaram a ser, e os romances e contos foram muito importantes no realismo, né? Poesia nem tanto. Os romances passaram a ser então bem mais lentos, porque interessava muito a cabeça das personagens, o que elas pensavam, as relações das personagens. Os romances deixaram de escapar para o passado,
O realismo é uma literatura bem mais urbana. Eles estavam com vontade de falar dos problemas sociais da época, das cidades grandes, né? Ou se fosse no campo, mas o campo atual, falando da miséria. Mas basicamente eram romances urbanos situados no presente, né? Nos presentes de cada narrativa e sem aquelas fugas. E não necessariamente mais havia o final feliz, né? Isso para dar homogeneidade e verossimilhança, na verdade, às histórias que eles contavam. Muitas vezes, e na maioria das vezes praticamente, os romances realistas não tinham finais felizes, né? Veja Madame Bovary e tantos outros, para ser uma coisa mais coerente. Basicamente, pessoal, são essas as características do realismo. É uma pegada mais psicologizada, mais descritiva, muito descritiva, né? Para tentar passar para o leitor o mais minuciosamente possível o que a personagem estava pensando e o meio em que essa personagem vivia e a relação dessa personagem com os fatos e, de forma geral, a hipocrisia, né, a podridão, o fracasso das realidades sociais. Tá? Bastante coisa, né? Por isso que tem que ler teoria, livro didático, apostila, se você estiver fazendo cursinho, assistir ao vídeo mais de uma vez, porque são muitas características. E sempre fazer simulado. É bastante importante que você procure sites que tenham simulados com gabarito, né? Pra você ter certeza se você acertou a resposta ou não, tá bom? Tchau, pessoal!